A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre, aqui pela classe dos adultos, na nossa escola bíblica dominical, a revista que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 12, lembrando aos irmãos que as 11 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Patriarcas. E eu já gostaria também de estar apresentando aos irmãos a revista que, pela misericórdia de Deus, estaremos estudando no próximo trimestre, ou seja, no terceiro trimestre de 2026. E esta revista ela tem como tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos, amém? Então eu espero que você continue, nos acompanhando, continue divulgando estas aulas, continue falando, do amor de Jesus Cristo a quem você conhecer. Se você sentir de Deus tocar no seu coração, envie esta aula para quem você acha que está necessitando de ouvir uma palavra do Senhor. O único objetivo deste canal é estar trazendo a divulgação do Evangelho e do amor de Jesus Cristo, a transformação que ele causa na vida de quem aceita ele como o seu Salvador, amém? Nós estaremos nesta oportunidade então estudando a lição de número 12, e essa lição de número 12 para o dia 21 de junho, ela tem como tema a reconciliação de Jacó com Esaú. Nesta lição, irmãos, estaremos tratando de dois assuntos muito importantes na nossa vida. Quais? O perdão e a reconciliação, amém? Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 33, no verso 4, que diz assim, Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Aqui já era o agir de Deus na vida destes dois irmãos, amém? Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: em Deus sempre há possibilidade de perdão e de reconciliação. Olha o que o nosso mestre nos ensina em Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao versículo de número 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então aqui, irmãos, sempre há uma segunda, uma terceira, uma quarta chance com Deus. Sempre há da parte dele. É o ser humano que não consegue entender nessa questão do perdão e da reconciliação. Esta semana mesmo ouvi de alguém dizendo assim, que tem alguns tipos de pessoa, pelos atos que foram cometidos, que não merece uma segunda chance. E aí eu expliquei para essa pessoa que todos nós merecemos uma oportunidade em Cristo. Se houver o verdadeiro arrependimento, se houver a deixa, se houver o confessar daquele pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Agora, aquele que esconde as suas transgressões, aí fica complicado, Mas nesse sentido, ainda eu falando, eu me citei como exemplo. Eu falei, olha, já pensou se tudo que eu tivesse feito não tivesse perdão para Deus? Hoje eu não teria a oportunidade de ter uma segunda família, nem de estar aqui neste trabalho. E aí a gente respeita a opinião das outras pessoas, mas a palavra do Senhor e o ensinamento de Jesus Cristo nós temos que sempre estar divulgando, amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao versículo de número 10, que diz assim, E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente,
e a Léia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E nós vamos estar fazendo, né, uma partezinha durante a lição sobre essa atitude aqui de Jacó. O versículo de número 3, ele vem dizendo assim, ó: e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. O verso de número 5 diz assim, ó: depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. O verso 6 diz, ó: então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. O verso de número 7 nos traz, ó: e chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que te tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. O verso 9 diz assim, irmãos: mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Hein? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro objetivo é explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. O segundo objetivo é mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E o terceiro objetivo, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue o seu caminho. Amém? Eles se encontraram e logo cada um seguiu o seu caminho ali, como nós estaremos vendo na lição de hoje. Que também é trazer aqui aos irmãos a parte motivacional desta lição. O que nós temos que ter consciência aqui, irmãos, que os 2 irmãos, eles tinham um relacionamento difícil, um relacionamento que aos olhos humanos era o quê? Impossível de haver um perdão e uma reconciliação. Os irmãos conhecem a história, né? Esaú ali, ele é enganado por Jacó, e quando ele é enganado e ele cai em si, ele fala: assim que os dias do meu pai se forem, ou seja, assim que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Só que Deus, ele usou ali aquela distância entre eles e o tempo para agir no coração de cada um deles. E aí houve o que? Arrependimento, né, da parte de Jacó, houve perdão da parte de Esaú e houve a reconciliação entre os 2. Somente Deus, através da sua bondade, ele nos proporciona isso. Amém? Então temos que estar sempre motivados a perdoar, né, em Cristo, assim como Cristo nos tem perdoado. Amém? Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra reconciliação. Temos aqui então, irmãos, 3 tópicos para estarmos estudando nesta lição. O primeiro tópico ele vai ter como tema irmãos em conflito. O segundo tópico, o encontro entre Jacó e Esaú. E no terceiro tópico, a família de Jacó segue o seu caminho, segue o seu caminho, ou seja, cada uma ali tomou a sua direção. Nós temos então aqui como parte de introdução para a nossa lição de hoje, que nesta lição veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Reconciliação significa que tipicamente, né, assim, bem sucintamente, né, o ato de restabelecer o que? A paz entre pessoas que estão passando aí por este desentendimento. E nós vamos ver na lição de hoje que o encontro fraternal entre os 2 irmãos foi pela graça de Deus que eles tomaram aquela atitude de muito valor, de que chegar ali à conclusão, né, e à reconciliação de que um era sangue, né, do outro, um era irmão de sangue do outro, e que viver em guerra e em conflito
não era o que Deus queria para aquelas duas famílias, amém? Que possamos tirar, né, isto de lição. Fique comigo, a aula, né, ela apenas começou. Temos muitos assuntos interessantes para estarmos tratando aqui, né? O primeiro tópico, então, irmãos e conflito. Aqui nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai ter como tema Jacó. Vimos, né, em lições anteriores que Jacó lutou com o anjo. E esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Os irmãos vão de recordar aquela oração que Jacó faz, né, quando ele está ali fugindo de Labão, que está lá registrada no livro do Gênesis, né? Então, irmãos, aqui nós temos também que entender que tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do Senhor. Hoje nós não lutamos fisicamente, né, com um anjo, como Jacó fez ali, mas nós podemos, entre aspas, lutar, né, nesse sentido de que Jacó lutou com o anjo, como nas nossas orações, no nosso jejum, na nossa adoração, insistir com Deus em oração até que do céu venha a sua resposta. E quando esta resposta ainda não tiver chego, é porque Deus está o quê? Lapidando a gente, não que ele não tenha a resposta. Você há de recordar que quando Daniel orou, o anjo se apresentou a ele e disse: olha, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Então nós temos que ter fé e paciência para esperar também a resposta, né, do nosso Deus. E olha o que nós podemos ainda ler em Tiago capítulo 1, no versículo de número 17. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então não é o que você é e não é o que você tem, é como Deus está te moldando e aquilo que ele tem preparado para você. Jesus, ele vai dizer que sem ele, né, nada podemos fazer, amém? Caminhando aqui para o segundo subtópico, falaremos um pouco sobre Esaú. Aqui, o primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado, né? Um prato de lentilha, como nós já vimos aqui em aulas anteriores. E ao ser enganado pelo seu irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Os irmãos vão de se lembrar que agora de pouco comentei que ele disse: quando meu pai morrer, eu vou lá e mato meu irmão. E olha só como começou aqui, o trabalhar de Deus também na vida dele. Aquela distância foi o que? Um tempo necessário para que ele também quebrantasse o seu coração. Olha o que o autor da revista nos coloca. Mas agora ele desejava resolver as diferenças com seu irmão de forma pacífica. Então, nós precisamos aqui ressaltar que a atitude amistosa de Esaú, apesar de ele ter levado aquele pequeno exército de 400 homens ali, foi resposta de Deus à oração de Jacó. Gênesis no capítulo 32, no verso 11, nos dá respaldo para dizer isso. Jacó orando a Deus, ele diz assim: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Então aqui, irmãos, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós aprendemos aqui, muito importante, que a oração de Jacó que estava ali movendo o agir de Deus para que também fosse quebrantado o coração do seu irmão. E ele pede a Deus: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, né, da mão de Esaú. Por quê? Porque ele temia Esaú. Ele sabia o que ele tinha feito com Esaú, mas Deus estava ali já agindo. Então, se você tem uma causa impossível, talvez nesse contexto aqui de desentendimento com outra pessoa, ou talvez com um parente, ou até mesmo com o cônjuge em casa, com os filhos, ore a Deus, coloque diante da presença dele. Não há situação impossível para o nosso Deus, amém? Agora estaremos no terceiro subtópico, falando um pouquinho sobre Raquel. Aqui, é interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente.
Depois ele faz o quê? Ele coloca Léia e os seus filhos, porém a sua amada Raquel e o seu amado filho José, ele colocou por último. E será, irmãos, que esta atitude de Jacó de estar ali protegendo Raquel e protegendo a José não estava causando ciúme e divisão naquela família? É só um pensamento meu. Será que as servas, né? Ou será que a própria Léia não pensou, nossa, por que ele está colocando eu primeiro e deixando Raquel por último? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com as nossas decisões. Ó. O autor da revista ele frisa aqui para a gente que a disfunção familiar não seja uma realidade no nosso lar. É preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Não podemos agir com esta predileção que nós já estudamos em lições anteriores. Olha só, até no nosso dizer, até no nosso falar, Paulo aos Colossenses capítulo 4, no versículo de número 6, ele diz assim, ó: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E aqui é bom nós sempre lembrarmos do que o salmista diz no Salmo 127, no verso 3, ó, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então aqui, irmãos, todos os filhos têm o quê? O mesmo valor. Talvez ali a atitude mais sensata de Jacó seria colocar o quê? As servas, Léia, né, Raquel e todos os filhos. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém, né? Talvez, né, nesse contexto que estou trazendo aqui aos irmãos. Então, que Deus possa estar falando melhor aos nossos corações para termos esse entendimento sobre as nossas falas, decisões e atitudes, amém? O resumo deste tópico de número 1, ele vem trazendo assim, ó: Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar, hein? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos aqui, ó, o encontro entre Jacó e Esaú. Aqui o primeiro subtópico vai trazer Deus entra em ação. E quando Deus entra em ação, irmãos, o profeta já vem dizendo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Né? Olha só esse contexto, ó. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se 7 vezes. O costume era 1 ou 2 vezes. É bem certeza, irmãos, que quando o seu irmão vê aquele ato de humildade dele, houve ali um total quebrantamento de coração, né? Então, ó, essa iniciativa de Jacó de ir em direção a Esaú e a atitude de humildade de não se inclinar apenas 1 ou 2 vezes, mas sim 7 vezes, essa humildade, irmãos, ela tem o poder de dissipar a ira, nos trazer a paz, nos trazer vitória e descanso. Prova disso é o que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30 vem dizendo assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O verso de número 30 diz assim, ó: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, amém? Aqui, irmãos, aprendemos então uma lição muito importante. O perdão, a reconciliação, ele caminha junto com o quê? Com uma atitude de humildade da minha parte e da sua parte, tanto da parte de quem está perdoando, como da parte de quem está o quê? Pedindo perdão. O segundo subtópico vem trazendo, ó, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos, como nós já comentamos aqui. E por quê? Porque somente Deus poderia promover tão grande reconciliação. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 18, no verso 19, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um
palácio. Não é fácil administrar uma situação de contenda. Temos que pedir a Deus a misericórdia, a intercessão dele em agir no coração, para que as pessoas possam o quê? Chegar ao verdadeiro perdão, que é o tema do nosso subtópico de número 3. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó. Por quê? Porque aí a promessa que Deus havia feito a seu pai ia cair por terra. Olha como o inimigo é astuto, irmão. Então, hoje, nos nossos dias, como seria precioso se os irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e fossem o quê? Restaurados para que o inimigo de nossas almas fosse envergonhado. Olha o que diz Mateus capítulo 18, irmãos, do versículo 15 ao versículo de número 7. Temos a Bíblia para nos nortear, para nos guiar. Olha o que diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Então temos um processo para seguirmos no caso de haver contenda, no caso de haver desentendimento. Tá aqui, acabei de trazer aos irmãos na palavra do Senhor. O resumo, irmãos, deste tópico, de número 3 aqui, desse tópico de número 2, melhor dizendo, que nós acabamos de estudar, ele diz assim, Esaú e Jacó se encontram e se perdoam, um perdão verdadeiro, hein? Caminhando para o tópico de número 3, nós temos a família de Jacó segue seu caminho. Aqui houve a reconciliação, houve o perdão, houve ali a confraternização entre eles, mas, porém, cada um seguiu o seu propósito diante de Deus. Olha só o primeiro subtópico, os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu ali a sua casa. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que nós não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 15, irmãos, ele diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O negócio, irmãos, da vingança, da mágoa, do desentendimento, ele vai contaminando outras pessoas, não vem de Deus, isso provém do inimigo, e o inimigo tem que ser o quê? Tem que ser envergonhado. Aqui ainda Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 32, ele diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E no final da aula, eu vou trazer aqui aos irmãos a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 14, nós estaremos lendo aqui no final da nossa lição de hoje, o tão importante que é o perdão em nossas vidas. Ainda podemos estar trazendo aos irmãos aqui o subtópico de número 2. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Nós não sabemos o porquê ele não retornou para a casa do seu pai, mas nós sabemos que Deus havia sido muito enfático em dizer: Jacó, volta para a casa do teu pai. E aí, irmãos, aqui Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa do seu pai, Isaac. Sua decisão e escolha, que ele fez ali de se instalar em Siquém, posteriormente teve ali várias consequências para a vida dele. A ordem era para que ele voltasse para Betel, não ficasse em Siquém. Porém, irmãos, nós não sabemos o porquê
que ele ficou em Siquém. Sabemos que tinha a ordem para voltar e sabemos o que acabou acontecendo ali com a sua filha, que nós estaremos falando daqui a pouquinho. Então, nós temos que fazer sempre o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e Ele conhece todas as coisas. Deus sabia o que ia acontecer com a família de Jacó se ele parasse em outro lugar, senão o que ele havia mandado. Jacó, por sua escolha, foi e parou. E olha o que aconteceu. Se os irmãos lerem o livro do Gênesis, a história ali da filha dele, Diná, os irmãos vão entender aquele contexto todo ali. Então, sempre, irmãos, a melhor decisão nossa é estarmos debaixo da orientação do Espírito Santo, obedecer à voz do nosso Deus. No terceiro subtópico, nós estaremos estudando que Jacó levanta um altar ao Senhor. Outra coisa que nós vamos trazer uma reflexão para os nossos dias de hoje. Aqui diz assim, o patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Isso está lá em Gênesis capítulo 33, no verso de número 20. Aqui então, Jacó chamou aquele lugar ali, né, aquele altar ali que ele levantou, ele chamou aquele altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Aquela visão dele, dos anjos subindo e descendo escadas, a luta dele ali com o anjo, mudou o caráter de Jacó, como nós já estudamos. Então, que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Irmãos, aqui a pergunta que eu falei de reflexão é: como está sendo o altar que nós estamos erguendo diante de Deus? Como está o nosso altar diante de Deus? O que nós temos apresentado a Deus neste altar? Onde nós temos erguido o nosso altar diante de Deus? Estou falando aqui que nós devemos erguer o nosso altar dentro do nosso lar, em adoração ao nosso Deus. E de que forma nós estamos, erguendo esse altar, e de que forma, o que nós estamos apresentando neste altar, que é o nosso corpo vivo, em adoração ao nosso Deus. Então fica aqui, uma pergunta de reflexão. Jacó, ele não estava no lugar que Deus mandou que ele estivesse, ele estava ainda lá em Siquém. Posteriormente nós vamos ver que ele volta para Betel, para a casa dos seus pais, mas mesmo ali, em outro lugar, ele não deixou de adorar e pedir o quê? A ajuda e a misericórdia do nosso Deus. Então, aqui ainda, mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, que eu citei aqui aos irmãos, nós conhecemos a história, sabemos que ela saiu para dar uma volta ali, aí foi abusada ali pelo príncipe daquela terra lá, e aí daqui a pouco seus irmãos tomam a sua dor, falam para eles fazerem a circuncisão, e quando eles estavam no auge da dor ali, eles vão e acabam matando todos os homens ali, e agora Jacó vê ali a sua família, os seus filhos ali sendo assassinos, e a mão de Deus sempre guardando ele fica ali naquele medo e fala: o que vocês fizeram agora, vão vir aqui, vão matar toda a nossa família. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Jacó e há todo um trabalhar ali, e ele acaba chegando lá na terra que ele não deveria ter parado em Siquém. Ele acaba chegando agora em Betel. Então que nós possamos evitar certas lutas, certas provas na nossa vida, sendo que obedientes à voz do nosso Deus, amém? Se mandou ir, vá; se mandou ficar, fique, mas tudo debaixo da direção dele. O resumo deste tópico de número 3, ele diz assim, depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com sua família, amém? Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos que as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades, porém o Senhor
os ajudou ali em tudo. E podemos entender também que os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, de ódio e de inveja. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. E a palavra do Senhor diz, que a vingança é minha, diz o Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer justiça ou vingança com as nossas próprias mãos e acaba dando a coisa errada, acaba tomando uma proporção que não deveria ter tomado. Então, que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor nos perdoou. Mateus, irmãos, capítulo 6, verso 14, logo após ali o Pai Nosso, ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Queremos Deus, estaremos aqui para estudar a última lição deste trimestre e ela terá como tema o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?